Senhor. Se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. O que Jesus falou para ela? Se crê, verá a glória de Deus. O que ela responde? Eu creio, Senhor, que eu vou vê-lo na ressurreição do último dia. Mas Jesus não falava do último dia, falava daquele momento ali. Aí quando Jesus foi até o sepulcro, o que ela fala para o Senhor? Tira a pedra, o que ela fala para o Senhor? O que ela fala? Chama. Deus perguntou para ela, está achando mal? Perguntou? Não. Jesus queria ressuscitar o irmão dela. Ela não acreditava que Jesus podia estar no irmão dela. Não acreditava. A palavra que ela ouviu ali, ficou sentada lá ouvindo, não gerou fé no coração dela. Só gerou depois que ela viu a ressurreição do irmão dela. Nós não temos que ver para crer. Temos que crer para ver. O evangelho de hoje. Tomé só creu depois que ele viu. Agora a palavra que é pregada aqui, ela tem que levar você a acreditar, mesmo que você não veja nada. Essa é o poder que tem a palavra de Deus. Agora eu quero que vocês prestem atenção no texto que lemos nessa noite. Vamos ver aqui o que essa palavra gerou no coração desses que estavam aqui e que ouviram e que obedeceram e que deram crédito à palavra de Deus. Vamos analisar como é que estava a situação desses homens aqui. Eles foram para lá para poder pescar. Eles foram fazer o trabalho deles lá. Eles passaram, diz o texto da Bíblia, que passaram a noite inteira trabalhando. A noite inteira levantando no labor e não fizeram o quê? Não pegaram nada. Logo eu aprendo aqui, que eles estavam se sentindo derrotados e decepcionados. Já tentou? Quem faz bolo aqui? Faz bolo? Tem alguma boleira aqui no nosso meio que faz bolo? Não é decepcionante você pegar, colocar numa batedeira lá os ovos, o trigo, o fermento, preparar depois o recheio, a cobertura do bolo, aí você coloca o bolo para assar. E tem visita em casa, detalhe, vamos entrar na sua casa, vai comer o bolo. Aí quando termina de assar o bolo, que você abre lá, o bolo está dessa figura. O que já aconteceu isso aqui? Já aconteceu. É não é decepcionante? Vão trabalhar medonho. Você trabalhou ali, você ficou ali, você comprou os ingredientes, você teve o seu trabalho de poder fazer ali, preparou o recheio, preparou a cobertura, fez o café, fez o chá, comprou o refrigerante, aí você está lá esperando, aí você vai chegar lá para a visita e falar assim, vamos tomar só um cafezinho aqui mesmo, que infelizmente, o bolo não cresceu. É uma decepcionante, irmãos? Sim ou não? Então você trabalhar e não colher o fruto do seu trabalho, não é decepcionante? Você trabalhar o mês inteiro e o seu patrão falar para você assim, você não vai ter pagamento hoje. E você tem conta para pagar, você tem água, luz, telefone, aluguel, escolinha. Não é decepcionante? Você volta para casa assim, aleluia! Aí vem seu marido, sua esposa, amor, bem, preto, negra, como é que você chama ele? Ou ela, será? Aí vai dizer assim, olha, eu não tenho pagamento hoje. Glória a Deus. Quem faz isso aqui? Como você chega em casa quando você não tem pagamento? Você vê que o trabalho que você fez, se dedicou, foi em vão. Chega em casa como? Glória a Deus. Aleluia. Você felicidade toda, não tenho pagamento. Trabalhei pra caramba, não receber nada. Aleluia. É assim? E normalmente quando é o marido que tem a responsabilidade de trazer dinheiro para casa, ele já vem pensando como é que vai falar para a mulher, Chega em casa, oi amor, tudo bem? Como é que está as crianças? Depois seu dia? Bem. E aí, irmão? Tem que pagar, você compra amanhã, acabou o leite, acabou a fralda. Tem que pagar água amanhã, luz. Aí você glória a Deus, pagar. Você não tem, você fica sem jeito de dizer para a pessoa que você trabalhou, que você fez algo e não vai ter que colher o fruto daquilo que você fez. Até no seu trabalho. Você pega lá, não está dizendo em grupo de oração. O servo de grupo de oração, ele prepara tudo lá, ele faz, elabora tudo. Ontem quando eu vinha para cá, irmãos, eu estava me sentindo derrotado. Desculpa falar, estava frustrado. Porque nós tínhamos rodado 100 quilômetros quando deu problema, foi isso?
palestras dos irmãos, reuniões para poder orar. Deus fez promessa para nós que Ele ia nos abençoar. Vê onde entra a Cristo profeta. Quando eu chego lá, 100 quilômetros rodando, 108, 160 quilômetros. Paramos o nosso carro, a irmã falou assim, ó, já era, o carro não vai mais. Eu coloquei a mente a pensar, Jesus, me dá uma luz, Jesus. Eu não tem jeito. Eu falei, meu pai. Aí um falou assim, fala o seguinte, vai vocês, nós não dá para isso a nós. Não tem condição, o carro só vai levar a mala da gente, não tem condições. Eu ficava pensando, eu falei, puxa Jesus, eu tenho que ligar para a Joyce e falar para ela assim, Joyce, tome em conta vocês aí. Olha os servos de vocês aí, uns pregadores ali, ora ali, e prega, ela não tem que voltar. A ideia era chamar uma pessoa lá de São Paulo para pegar a gente e voltar para trás. E a minha cabeça estava assim, ó. Eu estava frustrado, ficava parado assim, pensando. E não vinha, várias ideias, né? Várias ideias, vamos fazer isso. Vamos ligar para fulano, ligar para outro, ligar para ciclano. Então, para mim, voltar para trás, irmão, é algo frustrante demais. Tanta dedicação, tanto dos irmãos que estavam esperando pela gente aqui, e tanto nós que nos reunimos para orar, a buscar a face de Deus, para poder pregar aqui, eu voltar para trás ia ser decepcionante. Era exatamente assim que esses homens estavam sentindo. Eles trabalharam, eles dedicaram ali. Quem é pescador? Alguém já pescou aqui? Quem é pescador aqui? Não, você é pescador ou você já foi pescar? Porque o pescador, ele escolhe a melhor data, sim ou não? Ele vê a lua vai estar boa, né? Que ele já sabe disso. Então, com certeza aqui, Pedro, Tiago e João, que eram pescadores profissionais, a profissão deles era isso. Eles escolheram a melhor data, eles conheciam o lago de Genezaré certinho, sabe onde tinha os cardumes de peixe, vamos lá, vai ser ali, vamos jogar as redes, quando jogar as redes vai vir lotada as redes. Eles foram, trabalharam a noite inteirinha, e no dia pela manhã, não pegaram uma piabinha sequer, uma piaba, fala? Menorzinho, né, assim, né? Não pegaram uma sardinha, não sei se era água doce, que é água salgada, não sei, não pegaram uma sardinhazinha. Eu imagino eles decepcionados, frustrados, se sentindo derrotados, porque dedicou-se a algo e não deu certo.